Olá, como vocês estão? Espero que bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mais Uma Voz. E hoje eu vou comentar um podcast que eu assisti aí do Dr. Rodrigo Silva, o famoso Dr. Rodrigo Silva. Eu gosto bastante de muitas das coisas, de vídeos, de sermões pregados pelo Dr. Rodrigo Silva, mas é muito importante analisarmos tudo, né, como o apóstolo Paulo orienta, e reter o que é bom. E é importante também termos muito cuidado com pessoas nas quais e com as quais nós concordamos em muitas coisas, como é o meu caso, entre muitas coisas que eu acredito, que eu ensino, que estão em comum com o que o Dr. Rodrigo Silva ensina também e acredita. É muito importante termos muito cuidado com essas pessoas, porque geralmente é muito mais fácil ser enganado, ser desencaminhado por uma pessoa assim do que por uma pessoa que você tem muitas discordâncias, entendem? Então, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. É um vídeo de alerta, tá? Para que nós busquemos pesquisar mais as escrituras por nós mesmos e confirmarmos tudo que estes renomados homens aí, estudiosos da Bíblia e ensinadores do povo, têm apresentado às pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos para o vídeo de hoje. O podcast que eu disse é esse aqui, olha. A Verdade sobre Maria Madalena, Rodrigo Silva e Fabiana Bertotti, do canal aí Inteligência Limitada, do Rogério Vilela, que é um canal aí, um podcast que eu gosto muito, sempre que eu posso. Eu não assisto todos, mas sempre que eu posso eu estou assistindo alguma coisa aí do Inteligência Limitada. E o Rodrigo Silva, já foi várias vezes lá, já assisti praticamente todos, creio que todos os podcasts, não todos, né? Alguns eu não assisti, mas eu creio que a maioria dos podcasts que o Dr. Rodrigo Silva participou lá no Inteligência Limitada, eu assisti. E esse daqui eu assisti semana passada e tem algumas coisas que eu concordo com ele, outras não, aqui nesse podcast, mas eu quero pontuar apenas uma, tá? Eu estou aqui em Belo Horizonte, estou numa viagem missionária e daqui a pouco eu tenho que assinar aqui alguns livros, porque eu vou entregar para algumas autoridades políticas aqui de Belo Horizonte, para o governador, vice-governador, o prefeito e alguns deputados estaduais daqui de Belo Horizonte. Vou entregar alguns livros aí, o livro A Grande Controvérsia, de Ellen G. White, que é o Grande Conflito, e o livro A Suplantação do Mistério e a Perpetuação dos Conceitos Trinitários, de minha autoria, que tenho entregado aí para várias autoridades políticas a nível nacional, lá em Brasília, já estive ano passado, esse ano também. E depois de cumprida a missão aqui em Belo Horizonte, essa semana, quarta-feira, viajo para Brasília para continuar a missão lá com alguns irmãos e com mais algumas autoridades políticas de lá, tá certo? Então eu não posso me demorar muito gravando vídeos. Aquele vídeo, aquela série que eu estou fazendo, reagindo ao vídeo do pastor Arilton Oliveira, ela vai ficar sem novos vídeos esse mês, por causa dessa viagem missionária que eu estou fazendo, mas se Deus quiser, no mês que vem eu continuo aí a fazer vídeos sobre, reagindo àquele vídeo, né? Por que sou adventista, do pastor Arilton Oliveira. E vamos ter novidades também depois. Vou reagir também a alguns vídeos aí do Dr. Rodrigo Silva falando sobre o tema da Trindade, tá bom? Então, aguardem. Assim que eu terminar aquela série de vídeos reagindo ao vídeo do pastor Arilton Oliveira, assim que eu terminar de comentar aquele vídeo, vou começar a fazer então comentando os vídeos aí ou áudios do pastor e doutor Rodrigo Silva, tá bom?
Então vamos lá, eu separei aqui um trechinho, já está aqui, eu vou dar o play e vocês prestem bastante atenção que ele vai falar aqui sobre o que Jesus disse para Maria Madalena após a sua ressurreição. Será que é isso mesmo que ele diz aqui? Será que é isso que Jesus disse? Será que é isso que está na Bíblia? Vamos conferir. Eu não sei se é fácil achar aí. Como que ele coloca assim, não me toques, Caravaggio, com 2 Gs. Pintura. Aí vai aparecer Maria, não me toques, Caravaggio. Aí fala assim o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 11 em diante. Então ele diz que ele vai ler o capítulo 20, verso 11 em diante. Tá bom? Então prestem bastante atenção, vamos ver até onde ele vai ler e depois o que ele vai falar com as palavras dele. Se aparecer ali, você me fala, tá? Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu anjos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira, o outro aos pés. Mas ela pensou que eram 2 homens que estavam ali. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre, na verdade, meu mestre. Esse aqui é mais aramaico do que hebraico. Jesus disse: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Esse não me detenha, que nas Bíblias católicas, não me toque, que é a tradução latina, e aí virou o título do quadro. Agora, o que significa não me detenha, não me toque? É esse mesmo aí, ó, não me toque, tá vendo? Aí muitos quadros acabaram erroneamente colocando... Isso o pessoal em casa está vendo também? Tá. O pessoal acabou entendendo que ela só estava tocando em Jesus e falou: não me toque, que ainda não fui para o meu Pai. Mas a melhor tradução é não me detenha, como está aqui na Bíblia Almeida, atualizada e corrigida, da Sociedade Bíblica do Brasil. Por quê? No grego, a forma verbal está assim: não continue a tocar-me, porque não subi para meu Pai. Não continue a tocar-me, dá a entender o seguinte: quando ela viu que era Jesus, ela ficou tão extasiada, em êxtase, que ela começou a agarrá-lo pela cintura. Senhor, é o Senhor mesmo. Não vai embora. Não vai embora, não vai embora. Sabe aquela avó, depois de muitos anos que não vê? Ei, como é que você tá gordinha? Vem cá, para, vó. Sim. É mais ou menos assim, o jeito infantil dela, ela começou a abraçar Jesus, a tocá-lo e falou: calma, filha, calma. Sabe? Assim, calma, filha, calma. Você tá feliz, eu sei. Eu ainda vou pro meu Pai. Não fica me segurando não, porque eu ainda tenho que ir lá pro meu pai. Ele até foi irônico com ela, ele jogou uma piada. Não fica me segurando aqui não, que eu tenho que ir pro pai. Você esqueceu? Faz o seguinte, olha, vai lá e diz pros seus irmãos. Presta atenção agora, meus irmãos. Ele leu do verso 11 até o verso 16 completo, e o 17 ele parou em porque ainda não subi para meu pai, mas tem uma vírgula. E aí ele explicou sobre a questão do quadro, né, qual é a melhor versão, e agora, ao invés de ler, ele vai falar com as próprias palavras dele. Preste atenção no que ele vai dizer. Vou voltar aqui um pouquinho. Ele falou: calma, filha, calma. Sabe? Assim, calma, filha, calma. Você está feliz, eu sei. Eu ainda vou pro meu pai. Não fica me segurando não, porque eu ainda tenho que ir lá pro meu pai. Preste atenção no que ele vai dizer, que segundo ele, Jesus disse para Maria Madalena. E depois nós vamos ler na Bíblia se é isso mesmo. Ele até foi irônico com ela, ele jogou uma piada. Não fica me segurando aqui não, que eu tenho que ir pro pai. Você esqueceu? Faz o seguinte, olha, vai lá e diz pros seus irmãos, meus discípulos, que você... Diz pros seus irmãos, meus discípulos. Me viu. E que vão me encontrar, que eu vou aparecer para eles. Que você me viu, que vão me encontrar, que eu vou aparecer para eles. Vamos ver se é isso que Jesus diz? Vamos ler o verso 17, completo, que é esse aqui, olha.
Eu vou até dar um zoom aqui na minha tela, para vocês acompanharem melhor. Verso 17, ó. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para seus irmãos? Ele disse para Maria Madalena ir para os irmãos dela? Meus discípulos? Não. Vai para meus irmãos, Jesus chama os discípulos de meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O Rodrigo Silva é um indivíduo muito inteligente. Eu não acredito que nada do que ele fez aí foi por acaso. Eu não acredito que ele parou aqui antes dessa vírgula, falou aqui, ó, porque ainda não subi para meu Pai. Eu não acredito que ele parou aqui até essa vírgula e não leu o resto por esquecimento ou por qualquer outra coisa. Mas sabe por que foi? Porque ele acredita na doutrina da Trindade. E esse verso aqui lança por terra a doutrina da Trindade. É um dos versos, né, que lança por terra. Seria muita displicência da minha parte dizer que é apenas esse verso. São vários outros, né? Mas aqui, Jesus ele se identifica a tal ponto com os discípulos que ele diz que os discípulos são seus irmãos. E ele diz que ele ia subir para o pai dele e o pai dos discípulos. Ó, meu pai e vosso pai. Pai de Maria Madalena também. Meu pai e vosso pai. Agora, olha que interessante o final. Meu Deus e vosso Deus. Jesus tem um Deus. O Rodrigo Silva nunca vai dizer isso em nenhum podcast, em nenhum sermão, em nenhuma fala. Jesus ele tem um Deus. E o mesmo Deus de Jesus é o nosso Deus. Olha que interessante isso. E o Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva, jamais vai falar isso. Tá? Jamais. Agora eu quero ler para finalizar 2 textos aqui de Ellen White, a autorizada mensageira para os adventistas do sétimo dia e também para o mundo, né? Mas mais especificamente para os adventistas. Olha que interessante que ela disse aqui no Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 341, parágrafo 3. Não vou ler o parágrafo todo, só essa parte que está em azul. Alguns dos que ensinam a verdade presente não estão familiarizados com sua Bíblia. São tão deficientes no conhecimento bíblico que lhes é difícil citar corretamente de memória um texto das Escrituras. Eu não sei se foi o caso do Rodrigo Silva ou se foi displicência. Ele citou daquela forma, mas ele sabe o correto, mas citou daquela forma para omitir a verdade e para não declarar a verdade certa. Dar o testemunho certo, o testemunho verdadeiro do que Jesus disse, tá? Eu não posso julgar porque eu não sei o que o motivou a fazer isso. Mas aqui a mensageira do Senhor vem dizendo, por cometerem erros da maneira tão desastrada como o fazem, pecam contra Deus. Eles torcem as Escrituras e fazem a Bíblia dizer coisas que nela não estão escritas. Então, nessa fala, o Dr. Rodrigo Silva ele cometeu um pecado contra Deus, porque ele torceu as Escrituras e fez ela dizer coisas que nela não estão escritas. Tá? Eu só não sei se ele fez isso por conveniência ou por ignorância. E se ele fez das duas formas, o pecado dele é o mesmo. Se ele fez por conveniência, creio que o pecado é ainda maior. Se ele fez por ignorância, ele deveria memorizar melhor esse texto para não citá-lo incorretamente, como ele fez nesse podcast. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para esse texto aqui, olha. Prestem atenção nesse texto aqui do Grande Conflito, ó, GC, Grande Conflito, página 595, tá ok? Olha o que diz. Satanás se esforça constantemente para atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras, a fim de, por si mesmos, aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade.
Então, olha as multidões que foram influenciadas pelo que o doutor Rodrigo Silva disse aqui, olha. Esse podcast já tem mais de 1.300.000 visualizações. É uma verdadeira multidão que ele influenciou aqui através da sua fala deturpada, citando algo que não está na Bíblia, pecando contra Deus e omitindo a verdade de que não existe uma trindade, de que Jesus tem um Deus, que é o nosso Deus, e que Jesus tem um Pai, que também é o nosso Pai. E se ele continuasse lendo aqui esse relato, ele poderia também mostrar algo que lança por terra a doutrina do Deus Espírito Santo, que é uma terceira pessoa distinta, além do Pai e do Filho. Quando Jesus se mostrou para os discípulos, se apresentou para os discípulos, né? Aqui no verso 21 e 22, olha o que ele disse. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu os envio. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jamais também o Dr. Rodrigo Silva vai falar em nenhum podcast, em nenhum sermão, em nenhuma palestra, para nenhuma pessoa, até que pessoalmente, que o Espírito Santo foi soprado por Jesus. Que ele não pode ser uma terceira pessoa distinta, a menos que ele seja entendido como uma pessoa, a pessoa do próprio Jesus. Porque nesse caso, Jesus assoprou sobre os discípulos e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo aparece como uma pessoa nas Escrituras, gemendo, intercedendo, guiando a igreja, e que nós não podemos mentir ao Espírito Santo, todos esses atributos aplicados a uma pessoa são aplicados a Jesus. Porque o Espírito Santo ele procede de Jesus, ele é a sua onipresença e o seu poder. Aqui ele não precisou soprar a sua onipresença, porque fisicamente ele estava presente com os discípulos, mas ele assoprou o seu poder, o seu Espírito. E 10 dias depois, no Pentecostes, ele derramou de forma mais abundante o seu Espírito e os discípulos cumpriram então, a partir dali, a missão para a qual eles foram incumbidos. Então, meus amados, se vocês quiserem assistir o podcast inteiro, fique à vontade, tá? Eu só quis fazer esse comentário aqui para deixar vocês bem atentos com relação ao perigo de se confiar em um homem, em um pastor, em um líder, do qual você tem mais concordância, mais crenças em comum do que crenças discordantes. Porque Satanás, como nós vimos no texto da irmã White, ele vai usar esses homens, pastores, sacerdotes católicos, professores de teologia, bispos. Satanás vai usar esses homens para arrastar multidões para o erro. E se nós confiarmos somente no que esses homens dizem e não estudarmos as Escrituras por nós mesmos, nós seremos enganados. Tá ok, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve, como eu disse, vou fazer alguns vídeos aí discordando das interpretações do Dr. Rodrigo Silva que ele faz sobre alguns textos bíblicos tentando defender a Trindade. Aguardem, orem por esse projeto para que o Senhor me abençoe. Eu não estou aqui querendo dizer ou querendo deixar transparecer que eu sou melhor do que o Dr. Rodrigo Silva, de forma alguma. Pelo contrário, ele tem infinitamente mais conhecimento do que eu, tá? Infinitamente mais. E eu gosto muito do conteúdo, de muitos dos conteúdos que ele apresenta, mas discordo de muitas coisas também, algumas das quais já deixei aqui também no canal. E se vocês quiserem continuar acompanhando aí e aguardando também os próximos vídeos que vamos fazer sobre
a sua defesa da Trindade. Se inscreva no canal, ative as notificações e aguarde que em breve teremos mais novidades. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém. Até o próximo vídeo. Se gostou, não esqueça dos 3 Cs, curtir, comentar e compartilhar para ajudar esse vídeo a chegar. Se não chegar no 1.300.000 que ouviram o podcast, pelo menos chegar, quem sabe na metade aí já vai ajudar bastante para esclarecer muitas pessoas que assistiram esse podcast. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos.